A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, seja católica, seja evangélica, não importa. Estou aqui para falar a verdade do que diz a palavra. E a palavra de Deus fala o seguinte, a Bíblia Sagrada: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem te curvará a elas e nem servirá. É o que diz a palavra, não minha palavra, mas a palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio 5:8. E em Deuteronômio 5:9 está escrito: não te curvará a ela nem as servirá. Aqui, meu irmão e minhas irmãs, a Bíblia diz que não é que nós temos que fazer, não, a Bíblia diz para nós não fazer. Não terá outros deuses diante de ti, não fará para ti imagem de escultura e nem se encurvará a elas. E a Bíblia diz em Salmo 135:16: tem boca, mas não fala. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Não ouve. Nem respiro algum sai da sua boca. Isso, varões, que vocês adoram, vocês católicos adoram. Isso é imagem de escultura. Não tem poder nenhum, é feito por mão de homem. Salmo 35:16. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não respira. Tem ouvido, mas não ouve. Nem respiro algum sai da sua boca. Então, que Deus é esse? Será que esse Deus pode salvar a gente? Porque a palavra diz também em Isaías 42:17: tornarão atrás e confundir-se de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. É o que diz a palavra, tornarão atrás de vergonha. Em Isaías também diz, varoas. Em Isaías diz, 45:20, capítulo 45, versículo 20, parte B, diz o seguinte: nada sabem os que conduzem procissão, as suas imagens de escultura feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então as imagens de escultura não podem salvar ninguém, não salva. Porque a Bíblia diz que em Isaías 43:11 diz que eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Deus falando, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. A Bíblia também fala que a minha glória, Deus falando, né? A minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor a imagem de escultura. Está escrito em Isaías, vamos ver aqui. Isaías, vamos ver aqui. Perdoa a demora, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus e aleluia. Ama glorificar o nome de Deus do céu, Deus que está no céu. A palavra de Deus fala, meus amados e minhas amadas irmãs católicas e evangélicas. Diz o seguinte, em Isaías
42, 8. Eu sou o Senhor. Ó, eu sou, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. É o que diz a palavra. Vamos para o outro versículo que se encontra em Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Quer dizer, mais uma vez, que as imagens não salvam. Santo Antônio não salva, São João não salva, São Pedro não salva, São José não salva, São Sebastião não salva, Santa Luzia, Padre Cícero, Frei Damião não salva, porque todos eles morreram. E a Bíblia diz, eu provo na Bíblia que está escrito que os mortos não têm como interceder pelos vivos. O único que pode interceder pelos vivos é o Senhor Jesus, que foi o único que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo a Deus por todos aqueles que acreditam que só Ele é o Senhor e Salvador das suas vidas. Então só Jesus, Ele é o Senhor, e fora dele não há Salvador. Jesus é o Senhor, e fora dele não há salvação. Isaías 43, 11. É Deus falando através de Jesus. Então a palavra fala em Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação. Ó. Em nenhum outro há salvação. Eu sou o Senhor. Ó. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor. Jesus é o Senhor, e fora dele não há Salvador. Esse Jesus que eu falo, irmão, não é esse Jesus de parede, que é feito de mãos de homem, que tem boca, que não fala, que não respira, que não vê, que não ouve, que não anda. Esse Deus que eu falo, esse Jesus que eu falo, ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito, ele fala, ele ouve, ele respira, ele anda. E no meio desses santos, tudinho, Santa Luzia, São José, São Pedro, São João, São Sebastião e outros demais, todos eles morreram. Jesus morreu, mas o único do meio deles que ressuscitou foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o único que morreu, ressuscitou, assentou à destra de Deus para interceder a Deus por todos aqueles que crê que Ele é o único santo que pode salvar. Conforme que diz em Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então só Jesus é que pode salvar, meus queridos irmãos católicos, meus queridos irmãos evangélicos. Só Jesus é que pode salvar. A Bíblia fala em João 14. João 14, vamos para João 14. João 14 diz o seguinte, João 14, 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, há um só que reconcilia Deus com os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o único caminho que leva para a vida eterna.
Jesus é o único caminho, a verdade que liberta e a vida que nos dá vida eterna. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. E nós, para nós ser salvos, queridos, nós temos que se reconciliar com Deus. E não há outro santo que possa reconciliar nós com Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único que se reconcilia Deus conosco. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Só Ele é que pode nos salvar. Só Jesus que pode nos levar para a vida eterna. Esse Jesus de parede não tem poder algum. O Jesus que eu falo ressuscitou, está vivo. Jesus está vivo, só Ele é que pode salvar o ser humano que crê, que só Ele é o único que pode salvar e mais ninguém. Só Jesus é que pode salvar aqueles que crê nele. Entendeu, meus irmãos católicos e evangélicos? Então, eu quero falar para vocês uma coisa. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, vive verdadeiro, está lá no céu. Deus não é aquele homem que é careca, com bigode grande. Deus é lindo, Deus é belo, Deus brilha no esplendor da sua majestade. E o Deus que nós servimos, o Deus que eu creio, não é um Deus, o meu Deus, não existe dois deuses, né? É o ditado que os irmãos católicos falam com os evangélicos. Não existe dois deuses. Realmente não existe dois deuses, só existe um. E esse Deus verdadeiro, só existe um Deus. E um Deus verdadeiro é o que fez o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Esse é o Deus verdadeiro. Não existe dois deuses, só existe um. E o verdadeiro é esse que fez o céu, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Então, varões, eu quero dizer que a palavra de Deus fala que diz o seguinte: também a terra está cheia de ídolos e imagens de escultura. Inclina-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Isaías 2:8. E a palavra de Deus fala que todas as imagens de escultura desaparecerão da terra. Isaías 2:18. Todos os ídolos, imagens de escultura desaparecerão da terra. Números 5:2 diz o seguinte: destruirei todas as figuras e também destruirei todas as suas imagens de escultura de fundição. Todas as imagens de escultura desaparecerão, porque o próprio Deus é que vai destruir todas as imagens e toda figura de fundição e todas as imagens de escultura. É o próprio Deus que vai destruir. Não é nós, não, é Deus. Esse Deus, varões, porque vocês têm que servir a um Deus que é vivo igual nós. Ó, eu mesmo, evangelista, eu tenho orgulho de... Eu não sou orgulhoso, mas eu tenho orgulho. Porque o Deus que eu sigo, o Deus que eu espero, não é um Deus feito por mão de homem, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, que não ouve, que tem olhos, mas não vê, que tem pés, mas não anda. O Deus que eu sirvo é um Deus vivo e verdadeiro, que fala, que ouve, que respira, que anda, que vê.
E esse Deus é o Deus vivo lá do céu. E a palavra de Deus fala, varões e varoas, no nome de Jesus. Deixa eu falar isso aqui rapidinho, para nós terminar a nossa live. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tá demorando, né, irmão? É 15 minutos, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte, meus queridos, os irmãos católicos. A Bíblia diz o seguinte: a vida eterna é esta, que creia que só Deus é o único Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos católicos, a palavra diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra de Deus fala o seguinte, que a vida eterna é esta, que creia que só Deus lá do céu é o único Senhor, Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Mais uma vez eu falo, varão. Todos morreram. Padre Cícero morreu, Frei Damião morreu, Santa Luzia morreu, São José morreu, São Sebastião morreu. Todos eles morreram. Jesus morreu. E a Bíblia diz que os mortos não têm como interceder pelos vivos. E se Jesus não ressuscitasse? Como é que nós ia ser salvos? Porque só através de Jesus é que nós podemos ser salvos. Então, é o seguinte, varões. É o seguinte, pessoal. É o seguinte, pessoal. Deus, Jesus foi o único que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado dele de Deus Pai, intercedendo a Deus por aqueles que crê que só Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, irmão, é pecado venerar imagem de escultura, é pecado adorar as imagens, é pecado encurvar elas. E eu convido a vocês, largue essas imagens, largue essas figuras, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados, para que seja apagado os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Irmão, largue essas imagens, largue essas figuras, eles não podem salvar. Olha o que a Bíblia diz o seguinte, ó. A Bíblia fala o seguinte, para nós concluir aqui. Cadê Jesus? Espera aí. Aleluia, Jesus. Ó, Isaías 45:20, parte B. Nada sabe os que conduzem em posição às suas imagens de escultura, feita de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Isaías 45:20. Nada sabem os que conduzem em posição às suas imagens de escultura, feita de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. As imagens, mais uma vez diz aqui, roga a um Deus que não pode salvar. É a imagem de escultura, não pode salvar ele. Só Jesus. Porque a palavra de Deus diz, ó, para nós concluir aqui, a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação,
porque debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então o nome de José não salva, o nome de Maria não salva, o nome de João não salva, o nome de Cosme Damião não salva, o nome de Santa Luzia não salva. Só o nome de Jesus, que é um nome sobre todo nome, e que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e dirá que Ele é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, até outro dia. Um abraço para todos vocês, irmãos católicos e evangélicos. Deixe de servir suas imagens, irmão, porque vai trazer consequência. Aprenda a viver, a servir a um Deus que fala, que vive igual a nós, tem corpo, tem alma, tem espírito, que fala, que ouve, que respira, que anda e que vê. Esse Deus, tudo que nós fala, que faz, ele vê e ouve. Esse Deus é real. Esse Deus é real igual nós. Nós falamos com ele, ele nos ouve. Mas nós não ouvimos ele falar, mas tudo que nós falar aqui, ele ouve. Então busque a Deus lá do céu. E não esse Deus feito por mão de homem, que não fala, que não ouve, que não respira, que não ouve. Porque só existe um Deus. Esse Deus é o Deus que fez o céu, a terra, o sol, a luz, a estrela. É um Deus que salva todos aqueles que crê nele. Só existe um Deus. Esse Deus é aquele que está lá em cima, no céu. É o único que pode salvar os seres humanos. Porque a Bíblia diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Está escrito aí na tua palavra. Tchau, um abraço a todos e um beijo.